Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula de áreas de tensão pelo mundo e vamos rodar os continentes para conhecer os principais pontos de tensão. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para falar sobre esse conteúdo e sobre essa ciência linda que é a Geografia, partindo nesse viés da geopolítica. A geopolítica tem essa ideia de relacionar e organizar, estudando as relações de poder, as transformações que acabaram acontecendo no espaço geográfico. Esses conflitos relacionados a essas áreas de tensão pelo mundo, segundo a Organização das Nações Unidas, são mais de 30 espalhados. Mas vamos aqui selecionar e falar um pouco sobre alguns que são extremamente importantes para o estudo da geopolítica e também para o conhecimento da atualidade no mundo. Vamos tratar de cara falando sobre o continente europeu. Dentro do continente europeu nós temos diversos grupos separatistas, grupos que buscam sua autodeterminação enquanto nação na constituição de um Estado nacional. Assim como vários países acabam tendo a sua constituição de soberania, algumas nações querem também tê-la. Então dessa maneira nós selecionamos 3 regiões onde acabam tendo essas áreas de separação ou busca pelo separatismo. O primeiro deles é o povo basco. O povo basco fica numa região de fronteira entre a Espanha e a França. Uma região conhecida pelas suas belezas naturais, como a cidade de San Ciprián, San Sebastián, Bilbao. Essas cidades acabam sendo muito importantes para o desenvolvimento do turismo, principalmente da Espanha. Também nós temos uma pequena faixa da região do chamado País Basco, uma comunidade autônoma da Espanha, mas também tem sua territorialidade no país ao lado, a França. Assim, essa região acaba sendo dominada por 2 áreas de soberania, espanhola e francesa. Mesmo assim, aquela região acabou, ao longo dos anos da sua história, sendo uma das principais etnias que acabaram surgindo na região do continente europeu. Inclusive, estima-se que os bascos acabaram chegando no continente europeu muito antes do que os latinos, do que os germânicos, do que os eslavos, que hoje constituem a grande parte dos povos europeus. Dessa maneira, então, a língua basca dentro dessa região acabou sendo seu principal fonte de identidade cultural. Tanto é que ao longo de muito tempo ele buscou a sua independência através de um grupo terrorista chamado ETA, que é a sigla em basco para Euskadi Ta Askatasuna, Pátria Basca e Liberdade. Essa região então buscava a sua autonomia através desse grupo, partindo de ataques terroristas, como o ataque à bomba no metrô de Madrid, como os ataques à região de Castilha e León, que acabaram causando diversas mortes, chamando atenção para a causa basca. Durante muitas discussões e muitas brigas, o ETA acaba entrando em acordo com o governo espanhol na tentativa, então, de acabar com esses problemas. E o ETA hoje passa a ser um partido político e a região do País Basco uma comunidade autônoma, sem a soberania total, mas tendo liberdades maiores do que outros estados da Espanha. Dentro da Irlanda do Norte, que é uma região que faz parte do Reino Unido, ela tem a organização principal de protestantes. Protestantes anglicanos, que têm uma relação muito forte com a Inglaterra, acaba sendo a principal região e, obviamente, fazendo parte, então, dos 4 países que fazem parte do Reino Unido. Só que dentro da região da Irlanda do Norte, também conhecida como Ulster, também tem uma minoria expressiva de católicos na região, que também não se identificam com a ideia do Reino Unido. Consequentemente, eles buscam então a restituição da República da Irlanda, do mesmo modo que a própria República na parte sul, conhecida como Eire. O Eire e o Ulster, então, segundo a ideia do IRA, que é o Irish Republican Army, ou Exército Republicano Irlandês, busca a intenção de reestruturar toda a ilha da Irlanda numa única república e tirar a Irlanda do Norte das mãos do Reino Unido. Com isso, diversos ataques terroristas e diversos conflitos, como aconteceu o Domingo Sangrento, o Sunday Bloody Sunday, que o grupo irlandês U2 sempre canta em seus shows, ele busca justamente a tentativa de chamar atenção para esses
conflitos, esses problemas, essa causa que eles têm da reunificação da Irlanda. Os Balcãs, que é a região que fica ali a Grécia, a Eslovênia, Croácia, Sérvia, Kosovo, Montenegro e vários outros países, estão ali há muito tempo em conflito e busca pelas suas determinações de identidades culturais. Atualmente, temos discussões e brigas principalmente entre os sérvios e os kosovares. A região do Kosovo, considerada ainda como a parte sul do território da Sérvia, que tem identidade mais próxima com os albaneses, o país vizinho, acabam entrando em conflito na busca pela sua identidade cultural e sua independência. Eles declararam independência unilateralmente no ano de 2006, mas ainda não foi reconhecido pela totalidade dos países da Organização das Nações Unidas. Metade somente desses países já reconheceram e o Brasil não é um deles, ok? Só para a gente poder entender, nós temos então conflitos de separatismo na Europa. Na África, grande parte dos problemas sociais e dos conflitos envolvem etnias que foram unidas em territórios artificializados pela Conferência de Berlim em 1885, quando países de origem capitalista industrial da Europa resolveram pegar a África e dividir a régua para si só esses territórios, sem perguntar para os africanos se de fato eles queriam essas divisões. Então, com isso e sua posterior descolonização da África, diversos grupos que ficaram dentro dessas fronteiras artificializadas lutam pelo poder sobre o território, causando diversos conflitos que nós conhecemos hoje no continente africano e também diversos problemas sociais e humanitários. Assim, o imperialismo dentro do continente africano foi um dos principais motores de problemas e conflitos étnicos causados até hoje nesse continente. No continente americano, nós vamos ter como exemplo dois conflitos que já estão aí em caminhos de se resolver. O primeiro deles diz respeito ao Exército Zapatista de Libertação Nacional, um grupo guerrilheiro que organiza uma necessidade de melhoria das condições sociais de províncias no México mais ao sul, como Puebla e Chiapas, estados, cidades do México que acabam tendo os piores indicadores de desenvolvimento humano. Nessa tentativa, ataques terroristas à cidade do México, as regiões de Monterrey, mais ao norte e mais desenvolvida, acabam acontecendo na tentativa de chamar atenção para a causa da EZLN, do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Ainda no contexto americano, nós vamos ter as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que tem como objetivo a instauração de um grupo de estrutura de governo socialista na Colômbia. Só que a ideia desse grupo era buscar por meio das armas a instauração do socialismo por lá. Com essa ideia e na busca de financiamento pelas armas e da continuidade dessa luta, as Farc acaba se envolvendo com o narcotráfico e que é o principal financiador de todo esse conflito que gera com o governo colombiano e com essa causa socialista por eles. Houve um acordo em meados dos anos de 2014 e as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, liberou todos os seus sequestrados. Consequentemente, houve uma anistia dos guerrilheiros das Farc também. E as Farc hoje ela é legalizada no governo colombiano como um partido político. Dessa maneira, então, houve uma melhoria dessas relações. Agora, os conflitos na Ásia. Dentro da Ásia, nós temos os conflitos do Oriente Médio, que tem como principais pilares as relações do panarabismo, da questão étnica árabe, das relações da religiosidade, onde é, de fato, palco das três principais religiões monoteístas do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Nós vamos ter, ainda no Oriente Médio, a relação básica do petróleo e a necessidade do mundo inteiro em relação a esse recurso natural muito importante para o desenvolvimento da economia do mundo, acaba tendo como principal fonte justamente a região do Golfo Pérsico, na Península Arábica, onde nós temos os países do Oriente Médio que também entram em conflitos para definir a sua soberania, o seu poder regional. Então, o Oriente Médio, nós temos ali um barril de pólvora de diversas razões, ideológicas, relações
religiosas, de recursos naturais, econômicas, que causam ali diversos problemas. A região da Caxemira. A região da Caxemira fica ao norte da Península Indostânica, uma região de fronteira entre a China, a Índia e o Paquistão. É uma região onde nós temos extensas áreas agricultáveis, organizadas baseadas pela planície indogangética, que é uma área de terras férteis nessa região, compreende desde o Paquistão até Bangladesh. Porém, exatamente nessa área, acabamos tendo também pontos de peregrinação de muçulmanos. Quando houve a independência do Indostão, que dividiu o território entre Paquistão, Índia e Bangladesh, a região dessas cidades de peregrinação muçulmanas ficaram a cargo dos indianos, que têm como maioria os hinduístas. Então são questões religiosas e também de recursos naturais que acabam envolvendo todos os conflitos numa guerra entre Índia e Paquistão que até hoje não houve um fim. Existe um armistício, mas tecnicamente eles ainda estão em guerra. Chegando no Tibete, que é aquele povo que ocupa o maior planalto do planeta, o Planalto do Tibete, que fica na região mais ocidental da China. Eles não se consideram da maioria étnica chinesa, a maioria Han. Então eles acabam buscando a luta pela independência, que a China, claro, não aceita essa independência, a ponto de gerar uma perseguição muito forte para esse grupo, fazendo com que o seu principal líder do Tibete, o Dalai Lama, acabe sendo exilado em outros países e fora do Tibete ele busca aí a motivação, busca apoio para a causa da independência do Tibete. Na Indonésia, nós vamos ter também a discussão política, o conflito político e também religioso entre o grupo muçulmano, já que a Indonésia é um povo que se converteu ao islamismo, contra os cristãos que ali vivem também. Então, grande parte dos cristãos que formam diversas ilhas da Indonésia, devido ao período da colonização lá do século XVI, acabou formando diversas regiões cristãs, acabam entrando em conflito. Um dos principais conflitos aconteceu nas primeiras décadas do século XXI, com a região de Timor-Leste. Na ilha de Timor, nós temos uma região onde a população falava o português e não tinha identidade com o resto da população indonésia. Com isso, eles buscaram através de conflito e chegaram no acordo que constituíram dentro da ilha de Timor a parte do Timor-Leste, que se formou um novo país. Aí, para fechar, nós temos a região de Mianmar. Na região de Mianmar, na parte ocidental, vive a maior comunidade apátrida do planeta. Os Rohingyas não são considerados pelo governo de Mianmar parte do país e nem mesmo têm nacionalidade de qualquer outro grupo, fazendo com que os budistas, a maior parte da população de Mianmar, ataque esse grupo, que é um grupo muçulmano e que não tem nenhum direito, nenhuma condição. Com esses ataques, muitos deles acabam fugindo para outras regiões, como por exemplo Bangladesh, na busca de melhores condições. Basicamente nós temos aí as áreas principais de tensão do mundo. Eu vou sair de cena, pessoal. Vocês vão dar aquele print na tela, vão tirar foto para que vocês possam mandar bem aí nesse conteúdo, fechou? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!